É um verdadeiro escândalo no Supremo Tribunal Federal. 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino estão sendo acusados de uma possível atuação criminosa para favorecer justamente um aliado político de Flávio Dino. Você não vai acreditar nas provas desse caso. O Flávio Dino ele não tem nem um ano, gente, um aninho no Supremo ainda, e ele já tem um primeiro grande escândalo criminal para chamar de seu. Leia aqui comigo essa reportagem que saiu no Estadão. Assessores de Dino acessam 130 vezes sistema da PGE em possível atuação criminosa. Como assim? Olha aqui. 2 assessores do Dino, lá do STF, fizeram 130 acessos considerados indevidos ao sistema interno, ou seja, não é de acesso ao público, o sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, de onde eles são licenciados. Ou seja, os 2 assessores do Dino, eles são funcionários públicos da PGE do Maranhão, mas eles estão afastados dali para atuarem como assessores do Dino no STF. Os dados dessa acusação, os dados que a gente está passando aqui, constam num documento obtido pela coluna do Estadão que foi enviado ao STF pelo próprio Procurador-Geral do Maranhão, o Valdênio Caminha. Ou seja, é um documento oficial registrando tudo isso e é assinado pelo PGE do Maranhão, que é o Valdênio Caminha. Guarde esse nome porque vai ser importante para você entender essa história. Nesse texto, o Caminha ele também informa que os 2 assessores do Dino, que são o Túlio Simões e o Lucas Souza, usaram os computadores do próprio Supremo, talvez usando até horário de trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal, no último dia 20 de fevereiro, para fazer as consultas aos dados internos da PGE do Maranhão. Como mostrou a coluna do Estadão, o PGE do Maranhão apontou ao Supremo uma possível atuação criminosa desses assessores. Por quê? Porque eles pegaram documentos para quê? Para embasar uma ação judicial no STF que favorece quem? Um aliado do próprio Flávio Dino. Ou seja, os caras, assessores do Dino, no próprio STF, acessaram documentos internos da PGE, pegando informações para uma ação que vai favorecer um aliado do próprio Flávio Dino. É inacreditável. Isso aqui, gente, é um escândalo. A acusação é gravíssima. E vejam que quem está enviando a acusação para o Supremo é ninguém mais, ninguém menos do que o PGE do Maranhão. Alguém do próprio estado do Flávio Dino. Agora para pensar comigo rapidamente o seguinte. Você consegue imaginar o tamanho da reflexão que esse PGE fez antes de ele enviar uma acusação dessas para o Supremo no clima de tirania judicial em que a gente vive? Ele deve ter pensado muito mesmo, antes de ele fazer isso, porque ele deve ter plena consciência dos riscos de retaliações e vinganças que ele pode sofrer de cara na vida pessoal e profissional dele, especialmente na carreira. Olha, para o ministro Flávio Dino denunciar ele para a corregedoria lá no estado, são 2 pulos. Você concorda que esse ato do PGE do Maranhão, do Caminha, foi um ato muito corajoso? Se você concorda, curta o vídeo com força para que ele chegue a mais pessoas e vamos seguir aqui na leitura desse escândalo que pode gerar uma investigação até sobre o próprio Flávio Dino. Será? Vem aqui comigo, ó. Túlio e Lucas negam irregularidades, destacam que são concursados e que os acessos são legítimos e que os documentos são públicos. O STF e Flávio Dino não comentaram. O procurador-geral acusa os assessores do ministro de repassarem documentos ao escritório de advocacia que representa o Partido Solidariedade no estado. Tá bom, Deltan, mas quem que é o Solidariedade? Quem que gerencia? Quem é o presidente? O diretório, que é quem cuida do Solidariedade lá naquele estado, é presidido por quem? Pela irmã do deputado estadual Otelino Neto. E quem é Otelino Neto? É marido da senadora Ana Paula Lobato, que é, por sua vez, suplente do próprio Flávio Dino e assumiu o mandato na casa como senadora depois que o Flávio Dino se afastou para assumir o Ministério da Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal. E tá entendendo as vinculações entre tudo aqui? O Solidariedade ele move ação apontando casos de nepotismo no governo de Carlos Brandão, ou seja, os documentos e informações acessados pelos assessores do Flávio Dino foram usados para embasar uma ação que é movida pelo Partido Solidariedade, que tem todos esses vínculos com o Flávio Dino, e essa ação está contra o Carlos Brandão, que é, adivinhem, rompido politicamente com o Flávio Dino, adversário político de Flávio Dino. E no dia seguinte aos acessos, segundo o Valdênio Caminha, o PGE, o partido também pediu ao STF o afastamento do próprio PGE, do próprio Procurador-Geral do Estado, Caminha, por supostamente ele descumprir ordens judiciais para afastar os servidores que estariam aí num quadro de nepotismo. Você entendeu as relações aqui? Deltan, tá muito complexo. Olha, eu fiz aqui um mapa mental para tentar te ajudar a entender.
Você tem o Dino e aí os assessores do Dino que fizeram 130 acessos aos sistemas da PGE, sistemas internos que não são de acesso ao público, pegando informações e documentos. E aí, o que acontece a partir daqui? Eles então obtêm aí documentos que são usados pelo Solidariedade do Maranhão, ou seja, documentos obtidos por assessores do Dino, e aí a questão que fica, sob comando do Dino ou não? Esses documentos foram usados em favor de um partido político, que aí poderia levantar uma possível atuação político-partidária do ministro, e esses documentos foram usados por um partido político que é o Solidariedade do Maranhão. E daí, Deltan? E daí que foram usados numa ação contra o Carlos Brandão, que é adversário político do Dino. Deixa eu colocar essa legenda aqui, ó. A ação foi usada então contra Carlos Brandão, governador do Maranhão, que é adversário político do Dino. E mais, esses documentos foram usados pelo Solidariedade, que é um partido que é presidido, que tem no seu diretório a irmã do deputado estadual Otelino Neto. E daí, Deltan? E daí que Otelino Neto é simplesmente o marido da suplente do Dino no Senado. É o marido da Ana Paula Lobato, que é suplente do Dino lá no Senado. Esse é o quadro, gente. Ajudou você a entender o quadro aqui de relações? Gente, e ó, se ficou muito pequeno aí, reclama, pode reclamar nos comentários, eu vou tentar achar uma solução para isso, mas se te ajudou a entender, comenta também para eu entender o que ajuda vocês, para ver o que eu repito, o que eu uso, não uso nos meus vídeos aqui, para melhor servir vocês aqui em amor. Agora, gente, vejam bem, esse caso aqui é muito grave. E os contornos de gravidade jurídica dele só vão piorando depois que a gente conhece mais o caso. A acusação, então, é de que os assessores do Dino acessaram esse sistema interno da PGE mais de 130 vezes para ajudar um aliado político do ministro Dino em uma ação de um partido político que não só é de um aliado político de Dino, mas a ação é contra o inimigo político do Dino. E pior, é uma ação judicial no STF, que o próprio Dino vai julgar. A ação movida pelo Solidariedade contra o PGE, contra o governador, está movida lá no STF. Ou seja, se tudo aqui for verdade, seria o juiz da causa ajudando um partido político, dando ao partido informações e documentos que ele vai usar no processo, que o próprio juiz vai julgar, e contra o inimigo político do juiz. É um escândalo de proporções maiores do que a vaza-toga. E aqui existe, por enquanto, acusações apenas contra os assessores do Dino. Mas nós precisamos lembrar que os gabinetes dos ministros respondem a eles, os assessores respondem aos ministros. Se ficar confirmada alguma participação do Dino nessa atuação criminosa, caso a investigação aponte isso, traga provas disso, vai ficar provado, escancarado, uma atuação político-partidária por excelência da sua excelência, o ministro. E essa atuação político-partidária é um crime de responsabilidade punível com impeachment, previsto na lei de impeachment.